E o Decisões e Argumentos de hoje está de volta conversando sobre a campanha Sinal Vermelho com a doutora Clarissa Sommer-Sontalk, que é juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, diretora adjunta também de Relações Institucionais da APAMAGES e da Associação dos Magistrados Brasileiros. E também com a assessora especial do Ministério Público de São Paulo, a doutora Daniela Victória. Antes do intervalo, a gente falava sobre outras possibilidades, sinalizações, de uma vítima de agressão doméstica, identificar e fazer esta denúncia, este canal, por meio desta campanha, de uma marca na mão. Há outros mecanismos também, artifícios que possam ser utilizados e são até interessantes e de fácil atenção de quem esteja observando isso? Essa campanha, ela tomou a sociedade toda. O que a gente sempre diz, e isso partiu pela doutora Renata Gil, que iniciou, implementou essa campanha, que é a nossa presidente da AMB, e também a doutora Vanessa Mateus, é que a campanha Sinal Vermelho, ela não tem dono. Ela veio a partir do Poder Judiciário, só que agora ela tomou toda a sociedade e quem quiser vir para ajudar vai ser sempre muito bem-vindo. E eu digo isso porque essa campanha ela passou a ser de um conhecimento muito amplo, difundido em todos os estados da federação. Então, quando ela inicia com um X vermelho na mão, que foi algo intuitivo, é um sinal de socorro, quando você vê algo vermelho gritante na sua mão. Só que a gente já teve diversos outros relatos de pessoas que, tendo conhecimento da campanha Sinal Vermelho, nem sequer se utilizaram do X vermelho com o batom na mão, mas somente fizeram um sinal. Por exemplo, uma senhora que estava sendo agredida, estava com o seu agressor no interior do carro, passando pela viatura da polícia, ela só fez assim. Somente sinalizou. Só a mímica, doutora? Só a mímica. A Polícia Militar já ciente da campanha, por isso que eu falei que essa campanha é muito grata para a gente, porque ela tomou todos os ramos. Então, a Polícia Militar já ciente da campanha, fez o retorno e foi lá abordar aquela vítima e conseguiu, então, socorrer mais uma vítima de agressão. A gente tem também um caso que ocorreu aqui no estado de São Paulo, que, pelo que eu me recordo, a senhora foi até o estabelecimento, na verdade ela estava toda agredida, com marcas de agressão. Ela conseguiu convencer o seu parceiro que ela precisava ir até a drogaria. Por isso que eu retomo naquilo que a gente falou, por que farmácia? Porque é algo que você tem um pretexto para ir. Então ela convenceu que precisava ir até a farmácia, até a drogaria, seja para cuidar dos ferimentos. O parceiro a levou, foi com ela, e quando ela chegou, o farmacêutico, o atendente, já ciente também da campanha, viu aqueles ferimentos, percebeu que se tratava de uma agressão, chamou ela para uma salinha reservada, que é a primeira abordagem que a gente faz, que a gente indica, pegou toda a qualificação. Quando ela foi embora, foi acionado a Polícia Militar, e a Polícia Militar, com sua viatura, foi até a residência dessa moça e também impediu que ocorresse ou que continuassem as agressões. Provavelmente, ao deliberar a ideia, houve algum estudo, enfim, de como a mulher vítima poderia realizar a denúncia. E do jeito que as denúncias são feitas, costumeiramente, 190, vai à delegacia, 180, 180 também. Muda muito esse meio? Os outros meios pararam de ser utilizados ou não? Não, continua, Na verdade, a campanha Sinal Vermelho, ela foi iniciada em um contexto de pandemia e um contexto de agilidade. A gente não conseguiu aprofundar muito questões que deveriam ou poderiam ser aprofundadas com outros ramos da sociedade, porque a gente precisava dar uma resposta para aquelas vítimas da violência doméstica que não conseguiam se desvencilhar de seus agressores, porque estavam dentro de casa trancafiada com eles, e elas precisavam denunciar, e elas não conseguiam ir até as ruas para fazer esse tipo de denúncia. Todos os outros mecanismos, claro que tudo que a gente tem para tratar da violência doméstica e para combater a violência doméstica é muito bem-vindo. E são redes, são processos que se somam. Um não exclui o outro. Na verdade, a gente tem uma união de possibilidades justamente para propiciar e para, o principal, incentivar essa mulher que ela denuncie as agressões que ela tem sofrido. Agora, Daniela, em relação a estas campanhas, as quais observamos
agora com certa frequência, muito devido à pandemia, até que ponto o poder público tem atuação forte e preponderante também para lançar iniciativas como estas? Qual que é o papel? O papel, pelo que eu percebo aqui na nossa prática de vida, é unir forças, né? Fazer o diálogo, a interlocução das instituições. Literalmente, sentar-se à mesa, né? E discutir isso, para que haja essa abertura, né? E motivar um projeto de lei, tá certo? Porque um projeto de lei, ele vem motivado, né? Embasado, assim também fortalecido, acho que é essa palavra, pelas instituições, né? As instituições legais do nosso país, né? Do nosso estado, do nosso município, né? Então, você dialogar com a polícia judiciária, você dialogar com o Ministério Público, né? E ter essa força, né? Claro, a força do povo, a força popular, né? Que é a representatividade, né? dos nossos vereadores, no caso, da área da municipalidade, né? Na área estadual, os seus deputados estaduais, enfim, isso a gente já sabe. Mas é justamente essa comunicação, sentar-se à mesa e abrir espaço para essa discussão, trazendo à baila esse pioneirismo do Distrito Federal, como a nossa doutora aqui nos está aqui nos aclarando, né? Trazendo essa inovação aqui para o município de São Paulo, né? É uma maravilha escutar sobre isso. Porque eu vejo que a mulher, ao se realmente, assim, vamos supor que eu seja vítima, né, de uma situação. Eu vou me sentir muito mais à vontade numa farmácia. Veja bem, a partir do momento que eu estou agredida, eu estou vulnerável, né? Eu estou sem cabeça para ir até uma delegacia. Quer dizer, na farmácia eu já recebo o meu medicamento, né, o meu curativo, né? Infelizmente, é assim que se procede. Já consigo ter esse respaldo aí na minha integridade física falando. E tenho a segurança de que essa notícia crimes, né, vai chegar no delegado de polícia, no promotor de justiça, né? Essa tranquilidade. Então, eu não vejo, pelo que a nossa querida doutora aqui nos passou, eu não vejo contradição, né? Eu vejo, assim, uma soma literal e uma soma organizada. Porque a partir do momento que o farmacêutico, ele passa essa notícia à autoridade policial, né? Ele não está sucumbindo, né? Ou melhor, absorvendo essa palavra, a autoridade policial. Não é isso. O intuito não é empoderar, titularizar o farmacêutico, né? Transformá-lo num delegado de polícia. Não é isso. Ele vai ser um longa-manos, né? Um facilitador, um amicus curiae aí da situação. Essa interlocução é fundamental, né, doutora? Sim, eu vou até pegar esse gancho e o que a gente tem que deixar bem claro é que o farmacêutico ele não figura como testemunha, porque quando a gente fez reuniões também junto aos conselhos de farmácia, esse era um receio muito forte deles. Será que o meu nome eu vou ser identificado? Então, não. A primeira colocação que a gente tem é que o farmacêutico, ele realmente não vai figurar como testemunha, ele não vai ser indicado, ele funciona realmente como um agente que presta um serviço de solidariedade. Até porque ele não estava presente, né, no ato de agressão. Só se ocorrer algo na rua ou na farmácia com o acompanhante, né? Exatamente. Somente se a agressão ocorrer no interior do estabelecimento, aí sim o farmacêutico naturalmente, como todas aquelas outras pessoas que presenciaram, vão figurar como testemunha. Mas fora isso, ele não vai ser nem identificado. E vindo de Brasília, né, onde se concentra o poder nacional, facilita, de certa forma, também ser implementado em todo o país? Ah, com certeza, porque na verdade a gente vai ter uma divulgação maior, né? O centro é Brasília, então se aquele centro está apoiando, significa que a gente pode também institucionalizar nos outros estados. São Paulo, Rio de Janeiro, estados grandes, Minas Gerais. A gente fez uma reunião com o governador do Distrito Federal, justamente para tentar tratar um pouco mais sobre esse tema, para a gente entender como é que está sendo abordado lá em Brasília esse respeito e esse combate à violência doméstica. E foi uma reunião bem proveitosa, para a gente conseguir também trazer aqui para São Paulo um pouco desse enfrentamento. A senhora que trabalha aqui na Câmara Municipal também, né? Com muito prazer, fico muito assim... trabalho jurídico, acho que dá para se tirar algo disso, né?
Olha, tem toda aí a grande perspectiva, né? Depois desse bate-papo incrível, que ainda vai se estender mais um pouquinho aí, porque é formidável estar falando disso, numa casa como essa, né? Com o aparato que nós temos, né? E fortalecendo os vínculos com as outras instituições, né? Com o próprio Poder Judiciário, francamente falando, né? Para poder transformar isso em projetos de lei, literalmente, né? Tal como, lembrando que isso é uma questão que foi ventilada no Distrito Federal, mas em termos distritais, né? Porque a população precisa ficar ciente, porque Brasília realmente é o centro do poder, né? Mas como a gente está falando para um largo público, né? Público maravilhoso aqui, não é, Felipe? Então, assim, na área distrital, é como se fosse, né, trocando em miúdos, a Câmara Municipal de lá, percebe? Né? Com força federal, né? Porque é um distrito federal. Então, imagina, foi como ela colocou. Veja, né, se aconteceu lá, por que não aqui em São Paulo, na megalópole, percebe? Eu acho que tem tudo para acontecer. É questão de ter aí o interesse da casa, que eu acho que não vai ter nenhuma renúncia nesse sentido, e somar os esforços paulistanos aqui. Eu peço só licença a vocês, a gente vai para um último intervalo, mas na sequência a gente vai voltar a falar mais sobre essa questão aqui de São Paulo também, porque já existe uma lei municipal em relação ao auxílio moradia, né, a mulheres que sofrem violência doméstica, que são vítimas, na verdade, porque tem essa questão muito de sair de casa e não permanecer com o agressor. Isso a gente vai discutir muito mais no último bloco já aqui do Decisões e Argumentos.